Pois bem, chegamos à aula 4 e nessa aula eu quero conversar com vocês sobre religiões e seitas e diferenciar um pouquinho o que são as religiões e como é que a gente diferencia de uma forma geral todas as religiões e seitas. Todas é exagero, mas vamos caminhar naquelas diferentes, completamente diferentes do evangelho, tá certo? E entendendo isso, que se apologética é a defesa da fé, a pergunta que vem depois é defender a fé contra o quê? E existem diversas religiões completamente diferentes. A leitura dessas religiões quanto ao cristianismo, na maioria das vezes, não é agradável. Como é que a maioria das religiões de fora vê o cristianismo? Vê os cristãos como arrogantes, sanguinários por causa de tanto de guerra que tem na Bíblia. Cristo morreu numa cruz e isso é um exagero para muitas religiões. Com pessoas falsas porque falam de paz e causam guerra durante a história. Intolerantes, exclusivistas, ou seja, só para poucos. Portas acabam sendo fechadas para o evangelho devido ao quê? A essa visão comum que as pessoas têm do cristianismo, sabe? Outras religiões vão enxergar o cristianismo dos seus pontos de vista. Para alguns, o cristianismo pode ser visto como um estado até de iluminação, você sabia disso? Tem religiões que veem que o cristão é algo incrível. Jesus Cristo, para muitas religiões, seria semelhante ao quê? A Buda, a Gandhi ou a Maomé. Ou seja, seria uma grande pessoa, mas não seria Deus. Entenda que cada religião vai enxergar o cristianismo do seu ponto de vista. E muitas vezes o cristão erra quando ele vai defender a sua fé diante dessas religiões, ao tentar fazer com que ao tentar levar o evangelho da perspectiva do cristão e não da perspectiva da outra religião. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um objetivo de conduzir essa pessoa para o cristianismo, com o evangelismo de alguma forma, eu preciso fazer isso de uma forma que essa pessoa entenda. Se eu usar a partir do meu ponto de vista como cristão simplesmente, essa pessoa não vai absorver porque a sua filosofia, a sua forma de ver é completamente diferente. Eu sempre preciso encontrar os pontos de contato, eu preciso encontrar como aquilo que nós temos de parecido para depois eu chegar naquilo que nós temos de diferente. Mas não, o tempo e a história fizeram com que muitas dessas pessoas tivessem uma visão completamente errada do cristão, por causa de posturas arrogantes, sim, por causa de falta de entendimento da Bíblia, da história que está por trás de tudo, sim. Por quê? Porque não apresentaram o cristão da perspectiva daquilo que a pessoa acredita. Apresentaram o cristianismo da perspectiva daquele que já sabe tudo, que é o cristão. Isso é um problema. Por isso que muitas religiões estão completamente fechadas para o cristianismo e nós temos que aprender a abrir e outra coisa, não permitir que conceitos dessas religiões e seitas sejam incluídas na nossa fé, naquilo que nós acreditamos. Assim como essas religiões têm visões do cristianismo, o cristianismo, os cristãos também estão fechados para essas religiões. Por quê? Porque entendem que elas são sujas, impuras, imorais, irracionais, ilógicas do ponto de vista do cristianismo. Ou seja, é muito difícil oferecer caminhos em um ambiente onde não existem aberturas. É impossível, principalmente tendo em vista que a quantidade de bloqueios de conceitos que existe de diferença entre essas duas religiões. A base bíblica é como vós quereis que os homens os façam, da mesma forma, da mesma maneira ou da mesma forma, fazei vós também, lá em Lucas 6,31. Ou seja, a linguagem do cristão é o amor. Pronto. Então eu preciso começar a conduzir essas conversas e entendimentos dos pontos de vista que as pessoas estão vendo. Imagine aí, um indiano viveu a vida toda entendendo sobre o budismo e está infundado no budismo, que era indiano, e de repente eu chego falando de um Cristo que morreu na cruz e ele é Deus. Vamos entender. Agora, vamos entender sem trazer isso para nós. Vamos entender para que a gente consiga entender os pontos de contato, entender mais ou menos. Eu não tenho a intenção de esgotar nenhum assunto aqui, até porque o nosso tempo é bem curtinho, mas eu quero te apresentar o que é cada uma das religiões que talvez você nunca soube, até para que você consiga entender sobre a sua fé e a diferença da sua fé para essas outras religiões, e saber que não existe universalismo, ou seja, nem todos os caminhos vão levar ao céu ou ao Senhor, tá certo? Paulo diz, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo está dizendo? Que ele entendeu o conceito daquele que ele queria evangelizar, quem era, e ele se chegou como um parecido com eles,
apresentando o evangelho do ponto de vista dessas pessoas, para que ele pudesse salvar alguns. Paulo não pregava na rua como os oradores gregos faziam, ficavam falando na rua. Paulo subiu no banquinho também e falou do mesmo jeito, ou seja, ele se pareceu, sem se misturar. Olha que tremendo. O cristão, né, tem um amor profundo e ele precisa entrar nessa experiência ou nesse entendimento do não cristão para entregar a verdade para aquela ilusão que a pessoa está vivendo. Isso também é apologética. É você saber como defender a sua fé lá, é saber como você demonstrar a sua fé nesse lugar, ou apresentar a sua fé em qualquer ambiente, de forma que isso seja aceito. Por isso, a apologética ela não é apenas uma estrutura de evangelismo ou uma estrutura de defesa. Não é apenas uma defesa simples. Ela vai se adaptar ao ataque e ela vai se adaptar ao alvo. Então, para cada religião, provavelmente tem que ser desenvolvido uma defesa diferente. Porque cada uma vai ter um problema diferente. Estão entendendo? Pense comigo, para cada religião, né, ou seita, a gente vai existir uma apresentação da fé de uma forma diferente. Para o budismo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo, religiões de matriz africana, islamismo, tudo isso. E a gente precisa conduzir a construção da defesa da fé para cada uma delas de forma diferente. Por exemplo, né, o budismo em si, né? Qual é a origem? O budismo se originou na Índia, lá no século VI a.C., por uma pessoa chamada Siddhartha Gautama, que todo mundo chama de Buda. Qual é a filosofia central do budismo? A vida é sofrimento causado pelo desejo. Então, qual é o objetivo? Extinguir o ego e alcançar o ponto máximo do nirvana, um estado de desapego total, ou seja, abandonar o desejo em si. Qual é o conceito-chave? Não existe um eu permanente, nós estamos sempre em evolução. E tudo é impermanente, interdependente, ou seja, está tudo mudando toda hora e eu preciso alcançar e crescer nisso. Não existe Deus no budismo, né? No sentido de um Deus para se adorar. Buda não é um Deus, Buda não é um profeta. Buda é um espelho a ser imitado de alguém que alcançou o reino espiritual. Ou seja, alcançou o máximo espiritual, o crescimento espiritual. Beleza? E a estratégia apologética para o budismo? Qual é o ponto de contato que eu posso ter com um budista para que eu consiga chegar numa conversa com ele ou para eu conseguir criar uma empatia, né? Ambos têm o desejo de libertação do sofrimento. Tanto o cristianismo fala de você não sofrer mais, né, da vida eterna, quanto o budista fala a mesma coisa, ou seja, abandonar, porque como todo mal é causado por desejo, a partir do momento que eu controlo todos os desejos através da meditação, através da infusão, né, espiritual, eu vou conseguir alcançar um estado onde eu não sofro mais. Olha que tremendo, na ideia deles, né? Qual é o ponto de confronto que eu preciso chegar a partir do contato? Que, no nosso caso, a salvação não é pelas obras, ou seja, não é pela limpeza espiritual. Se eu quero chegar nesse lugar, isso só vem pelo favor. Né? O que a Bíblia diz? O Evangelho, né, Romanos 5, né, e Apocalipse 21 também, o Evangelho oferece libertação real, não por anulação do eu, ou seja, não simplesmente para eu matar o eu e virar uma energia superior, mas pela redenção que eu tenho em Cristo. Ou seja, em vez de ser por uma meditação onde eu não sou mais eu, me transformei e simplesmente agora sou uma energia espiritualizada, que é isso que o budismo vai colocando, ou seja, eu anulo meu desejo, minha vontade. Na verdade, no cristianismo, a salvação e a redenção vêm por Cristo, ou seja, Cristo fez todo o processo de meditação simplesmente quando eu acreditei nele. Ele não anula a dor, mas dá um propósito a ela. E ele promete um novo corpo e um novo céu. Pronto. Esse seria um tipo de evangelismo do budismo. Enquanto o budismo tem essa interpretação de que o importante é essa evolução espiritual contra o desejo e tudo mais, não existe adoração no budismo. Na verdade, existe meditação. E uma grande consideração, né, com Buda, né, como modelo, né, da energia, do ápice, né, da evolução espiritual, o cristianismo tem em Cristo o centro de tudo. Quais são os nossos versículos sábios?
Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenderam sobre o budismo? Passa um pouquinho mais. O que a gente pode fazer sobre, para apresentar para o budista? Mostrar que a dor e o sofrimento têm sentido na redenção de Cristo, ou seja, te conduz a ele, né? Romanos 8, 18. A gente precisa ressaltar que a salvação não vem por esforço próprio, mas pela graça. Né? E usar perguntas como se o que é essa busca por iluminação, para você conseguir casar esses conceitos, claro. Né? Mas entenda ele. Entenda de onde ele está vindo. Entenda o que ele está pregando ou o que ele acredita. Ele não tem um Deus para adorar, mas ele tem o quê? Um encontro com si mesmo, para que ele consiga evoluir espiritualmente no seu interior, como o seu eu verdadeiro, até que ele chegue nesse lugar, onde ele venceu o ele mesmo. E ele se torna não ele mais. Né? Agora ele vira uma energia evoluída de alguma forma. Né? Hinduísmo. Qual é a origem do hinduísmo? Também na Índia. Tradição milenar, né? Século 15 a.C. É muito tempo que já existe o hinduísmo, né? Qual é a filosofia central? Que é a realidade, ele entende sobre realidade cíclica, quer dizer, as reencarnações. E o objetivo é se libertar do ciclo das reencarnações através da união com o espiritual. O absoluto em pessoa, ou seja, a pessoa vai se lavando, se limpando, evoluindo a cada reencarnação, até que ele se transforma em alguém absoluto, pronto. E aí ele para de reencarnar. Qual o conceito-chave do hinduísmo? É karma, ou seja, na próxima vida você vai pagar o que fez na anterior, né? E tudo isso, né, é eternamente esse ciclo, até que ele consiga. E quando a gente fala sobre Deus, o hinduísmo ele é politeísta e também panteísta. O que a gente entende? Existem vários deuses, lá seja mais de 300 deuses na Índia, a vaca é Deus, tudo é Deus, mas Deus está também em tudo. Todos os animais, Deus está em todas as coisas, a energia de Deus está em tudo. Ou seja, é muito complexo, inclusive até de entender culturalmente o hinduísmo na Índia, sabe? A crença de muitos deuses, reencarnação, karma, que é você pagar, né? E cuidado, tem muito crente que acredita em karma, que depois que aceitou Jesus, acredita que tem que pagar pelo que fez no passado. Aí, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Existem consequências, mas você não está pagando, né, espiritualmente por algo que você fez no passado. Isso morreu em Cristo. Mas esses conceitos, né, precisam ser o quê? Entendidos. Porque qual é o objetivo? É pagar para que o seu eu interior, né, se transforme em um ser divino. Ou seja, pronto, completo. Esse é o hinduísmo. Quais são as estratégias apologéticas que eu montei aqui? Qual é o ponto de contato que tem parecido? Assim como o hinduísmo busca pela união, né, da perfeição com o divino, nós também, né, através do Espírito Santo, entendemos a mesma coisa. Né? Nós somos um em Deus. Então esse pode ser o ponto de contato, algo que nós temos de parecido. Claro que a estrutura é completamente diferente, mas é assim que a gente vai conseguir chegar perto para criar o quê? Empatia com ele. Mas o ponto de confronto também você precisa ter muito claro no nosso evangelho, que a gente não acredita que Deus está em tudo, muito pelo contrário, porque Deus está no lugar e é nesse lugar que eu tenho que buscar. A nossa defesa, né, é entender que Cristo é um Deus pessoal, que se revela a nós na busca. Ele não é uma energia impessoal, simplesmente uma energia como eles entendem, né? Mas um salvador relacional entre pessoas. A salvação não vem por ciclos de reencarnação, mas por um só ato e definitivo do amor de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 9, 27. E quando eles entendem que a salvação, ou seja, chegar nesse lugar glorificado, seria você reencarnar e se limpar através pagando karmas e karmas e karmas até que você chegue, nós acreditamos que em um único ato de Jesus a gente alcança exatamente isso. Qual é o versículo-chave que a gente usa? 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É só Ele. E Ele que precisa ser apresentado sempre, né, gente? Muito bom, muito importante destacar a pessoalidade de Deus, ou seja, na nossa relação com Deus, o valor do indivíduo, né, criado à sua imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança dele, ou seja, na relação não é impessoal, não é uma energia, ele não
Deus tem personalidade, não é só uma força e tudo mais. Mostrar que Jesus venceu a morte, isso é muito importante. Não é necessário o ciclo de reencarnação, porque a morte foi vencida. Eu não tenho que morrer e viver de novo até que chegue. E uma grande pergunta que você pode fazer para o hinduísmo é: se tudo é divino, por que existe mal e injustiça? Se Deus está em tudo. Beleza? Shintoísmo. Cara, não sei se você já ouviu falar nessa religião, mas essa é a religião japonesa. A gente acha que o budismo é japonês, mas não, o budismo é indiano. Né? O shintoísmo é Japão. E o shintoísmo vem das tradições nativas lá do século XIII, ou século VIII, muito lá atrás. Sabe? Qual é a filosofia central do shintoísmo? É a harmonia com os espíritos da natureza e os espíritos ancestrais. Olha só, espiritismo total. ênfase na pureza, ou seja, todo mundo muito correto, muito ético, tradições. Quanto mais você respeitar a natureza, pureza, tradições, o respeito à ordem natural das coisas, deixar as coisas corretas, mais você está em harmonia com os espíritos da natureza. Ou seja, você não está causando dano. Qual é o conceito-chave dessa religião? Eles têm muitos rituais e muita veneração, principalmente aos espíritos ancestrais e da natureza em si. E eles são o quê? Politeístas. Sem um Deus, eles não têm um Deus criador absoluto, e muitos deuses dentro do shintoísmo antigo do Japão, tá certo? A base da religião em si é a crença em espíritos, manter tradição, pureza, ritual. Depois vai ver que tudo no Japão é tudo muito puro, muito certinho. Essa é a base do shintoísmo, infundida na cultura japonesa, tá certo? E um nacionalismo espiritual muito forte. Quais são as estratégias apologéticas? A primeira coisa que eu sempre falo do ponto de contato seria o quê? Que assim como eles respeitam a criação e o espiritual, nós também. Né? Nós temos um respeito muito grande pela criação de Deus e pelo mundo espiritual, porque nós sabemos que Deus é espírito e que nós também somos espírito. Ou seja, assim como eles, nós respeitamos da mesma forma. Mas você precisa saber o ponto de confronto, que enquanto eles são politeístas, que não tem um criador absoluto, existe uma confusão entre criação e divindade, nós não. Nós temos a clareza, existe um Deus soberano, a trindade, a quem nós adoramos. E a natureza, para nós, aponta para o Criador, mas ela não é divina. Essa é uma grande diferença. A Bíblia afirma que todas as coisas foram feitas por Deus, mas só Ele é digno de adoração. Romanos 1:25. Versículo-chave que a gente pode ter na cabeça a respeito do shintoísmo é Colossenses 1:16, porque neles foram criadas todas as coisas no Senhor. Estão entendendo? Mostre que Jesus é o Deus verdadeiro que purifica de forma definitiva. Romanos 10:10. A gente precisa apresentar Deus, Criador, como um Deus pessoal e não como um Deus distante. E como um único Deus, eterno acima de toda a natureza. A natureza está abaixo de Deus. E um questionamento que você pode fazer a respeito é: se os kami, né, que são os espíritos, são parte da natureza, quem criou a natureza? Se esses espíritos criadores inicialmente, né, é a natureza, para nós tem alguém superior. E a gente precisa levar ele a esse entendimento também. Beleza? Quarta de hoje, confucionismo. Essa é uma religião da China. Eu coloquei aqui como religião porque talvez você já ouviu falar, mas eu quero que você entenda isso. Nasceu na China lá no século VI a.C., por uma pessoa chamada Confúcio. Qual é a filosofia central? O caminho da virtude é a ordem social. Parece com a China de hoje? Parece. Ou seja, culturalmente o confucionismo está infundido, ou seja, o governo, a ordem social, tudo sendo ordenado e mandado do jeitinho ali que eles colocarem para ser. Eles respeitam a ordem social, moral e familiar. O ideal é a harmonia coletiva, ou seja, está todo mundo bem lá internamente. Qual é o conceito-chave deles? É uma filosofia ética, tá bom? Ele não é uma religião como tradicional que tem um Deus. Na verdade, o centro aqui é a parte ética e moral. Ele valoriza o respeito hierárquico, a educação e as tradições. E é muito forte culturalmente na China, ao ponto de influenciar tudo até hoje.
sabe? Ele não é teísta, que a gente diz, ou seja, não tem um Deus por trás. Foca no comportamento humano e na sociedade ideal. Qual é a crença por trás disso tudo? É o sistema moral e ético, foco na ordem social, familiar e sabedoria tradicional. Beleza? Ponto de contato que a gente pode ter com eles. Eles respeitam muito a moral, ética e a família. Nós também! A gente, como cristão, respeitamos a família de uma forma incrível, a moral e a ética, para sermos corretos, né, íntegros em tudo que a gente fizer. Mas qual é o ponto de confronto? Né? Justiça própria. Eles entendem que eles fazem justiça a partir do como eles se comportam na moral, na ética, na família. Ou seja, não existe um redentor. A redenção deles é através da conduta. A ausência ou seja, não existe nenhuma revelação divina do confucionismo na China. Ou seja, não existe divino, não existe Deus. Só existe social e organização social. A moral, né, é essencial para eles. Mas não tem uma transformação interior pelo Espírito Santo. Ou seja, eles são corretos, mas não transformados no seu interior. Ou seja, isso é insuficiente. O Evangelho transforma de dentro para fora e revela que até os bons precisam de quê? De perdão. Romanos 3, 23. Outro versículo-chave que você pode usar, Tito 3,5. Não por obras de justiça que houvermos feito, né? Ou seja, não é por obras, não é por você ser justo, não é por você ser correto, você precisa de Cristo. A gente precisa mostrar que o Evangelho também valoriza o quê? Sabedoria e o amor ao próximo, né? Tiago 3,17. E outra, precisa distinguir, boas obras não salvam, apenas Jesus. A grande pergunta que você pode fazer para eles é qual é a base da moralidade que Confúcio ensinava? Ou seja, porque isso se perdeu. E hoje nós temos a Bíblia ainda, né, para trazer para a gente. A gente tem as religiões de matriz africanas, né, Candomblé, Umbanda, né, que já é reinterpretadas, né, a partir do Brasil, né, não é o original da África. Eles têm, na África, né, em si como um todo, existem vários cultos diversos, né, com essa identidade de igreja de matriz africana. Qual é a filosofia central, né, dessas religiões? A vida é vivida em conexão com o mundo espiritual. Lembra, o misticismo pega muito disso. Os orixás são quem? Intermediário entre os homens e o Deus Supremo. Olha só. Então eles são o quê? Aqueles que estão intermediando para se chegar ao Deus Supremo que eles têm como conceito. Qual é o conceito-chave? A força vital, ancestralidade, o sincretismo, a mistura de várias religiões e culto aos espíritos. Qual é o Deus dele, né? Eles são, na verdade, monoteísta funcional, ou seja, eles têm um Deus, mas vários espalhados, né? Várias divindades intermediárias entre você e o Deus central deles, tá certo? Qual é a crença? Forças espirituais dos orixás, né? Ancestralidade, ou seja, receber os espíritos ancestrais, e sincretismo com o catolicismo, está muito forte. Hoje no Brasil, então, né, boa parte da religião de matriz africana tem uma mistura muito grande com o catolicismo, né? Houve um forte sincretismo religioso nesse ponto. Quais são as nossas estratégicas apologéticas? Qual é o ponto de contato que eu posso ter com uma religião de matriz africana? O que tem de parecido? Existe uma realidade espiritual, isso é parecido, e a importância, né, do que é sagrado e da história familiar. Não ancestralidade para eu receber o Espírito, mas a importância da família ao longo do tempo para me formar o homem que eu sou. Agora, pontos de controle nós temos vários, né, principalmente na questão de mediação espiritual, de receber, né, os orixás, ou essa mistura de sincretismo, a gente não acredita nisso, né? E, na verdade, deles tem essa questão de politeísmo, que, na verdade, né, tem essas divindades, mas a gente pensa muito diferente, só tem um Deus. Defesa. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum espírito ancestral pode interceder. Só Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Colossenses 2,15. O versículo-chave, Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, somente em Cristo. É isso que a gente precisa pegar para eles. E é isso que a gente precisa se proteger e tomar cuidado também em defesa da nossa fé. A gente precisa demonstrar que Jesus tem poder sobre todos os espíritos e autoridade total. Mateus 28,18.
tudo está debaixo do seu nome. Mostrar que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Cristo, 1 Timóteo 2,5. A gente precisa questionar se os orixás são deuses, por que precisam de oferendas humanas? Não são, né? Entenderam isso? Pois é, fica complicado. Versículo-chave aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor tudo isso. Amém? 1 Pedro 3,15. A gente precisa estar focado. Islamismo mesmo. Origem, Arábia, século 7 depois de Cristo, criado por Maomé. Qual é a filosofia central do islamismo? Submissão total à vontade de Alá, único Deus. O ser humano deve obedecer aos preceitos revelados no Alcorão e só. Conceito-chave, salvação pela obediência e obras. Jesus é profeta e não Deus para eles. Eles, né, quanto à religiosidade, eles são monoteístas estritos, ou seja, Alá é absoluto, transcendente, indivisível e pronto. É diferente da gente que tem a Trindade, um Deus, né, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo e se manifesta da mesma forma na nossa vida. Qual é a crença principal? Um só Deus, que é Alá, não tem a Trindade, e Maomé é o seu profeta final e pronto, acabou. Jesus, né, ou Isa, né, que eles chamam, é visto como um profeta, não como Deus. A salvação depende de obras, de boas obras e de submissão à vontade de Alá. Se Alá mandou, tem que fazer, mesmo sem entender tudo direitinho. Quais são os conflitos com o cristianismo? Ele nega a divindade de Jesus, rejeita a Trindade, substitui a cruz pela lei, enxerga a Bíblia como corrompida, espera que boas obras pesem mais do que os pecados, ou seja, eles acreditam na balança, que as boas obras no final fiquem mais pesadas do que a quantidade de pecados, ou seja, é por obras, é por limpeza. Nossas estratégias apologéticas para a gente conversar com eles. A gente acredita como um Deus verdadeiro. Nisso é um ponto de contato muito claro com os muçulmanos, né? Mas a gente precisa mostrar que esse Deus é triuno, ou seja, desde o início da origem da Bíblia se fala de Deus, do Pai, do Filho, do Pai e do Espírito Santo somente, né? E do Filho que viria. Mostrar que Jesus não é só profeta, mas Deus encarnado, né? Como profecias e milagres exclusivos que estão escritos na Bíblia. Explicar que ninguém pode ser salvo por obras, pois todo mundo pecou. Como é que alguém que é completamente errado, as suas obras de repente vai valer? Mas Cristo pagou porque ele é o único que poderia pagar porque ele não pecou. E a gente precisa destacar o que? A ressurreição, porque no islamismo não tem isso. E esse é o divisor definitivo entre Jesus e qualquer outro líder religioso. Ele é o único que ressuscitou. Jesus não é parecido com Buda, não é parecido com Gandhi, não é parecido com Maomé, não é parecido com nenhum desses, porque ele foi o único que ressuscitou e que está vivo. Nós cremos e adoramos a esse Deus vivo. Perguntas que podem gerar reflexão contra um muçulmano. Se Jesus não morreu na cruz, por que todos os seus discípulos morreram por essa mensagem? Tá a história aí. Como Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo sem a cruz? Se Jesus era só profeta, porque ele perdoava pecados e aceitava adoração? Olha. Estão entendendo? Entenderam? Isso é uma forma de você entender as várias religiões, né, que nós temos, né, por aí. Agora, além dessas religiões, nós temos algumas seitas, né? E aqui eu preciso diferenciar um pouquinho o que é seita. Por que eu diferenciei religião de seita? Porque enquanto a seita tem uma origem muito clara em outras culturas, antes do cristianismo, né? Pelo menos essas culturas para você, antes do cristianismo e tudo mais, as seitas elas são deformações através de interpretações erradas e a partir delas nasceram o quê? Uma ramificação de uma religião, cristianismo e outras mais. A maioria das seitas acredita em Deus, mas elas deformam boa parte da revelação, por quê? Confusão doutrinária. Sabe? E aí existem as consequências das seitas. Por quê? Prejuízo na família, porque apologia, separação, ou a relações fora do casamento, ou antes do casamento, justiça e cidadania, né? Consequências claras, porque direcionamentos contra o Estado, tem muitas seitas que pregam estar contra o Estado, criam um Estado particular, né, absoluto no seu treino, e o Evangelho não faz isso. Muito pelo contrário, Jesus deu as 2 moedas de Roma lá. Prejuízo à saúde, proibição de doação de sangue, coisas que acabam trazendo dano. Existe uma mensagem nas seitas, existem coisas que precisam ser reinterpretadas
e mudadas na Bíblia. Essa é a mensagem final. Né? Ela pega a Bíblia e fala assim, não, a Bíblia não é perfeita, vamos mudar isso porque a gente entende diferente. Ou seja, acaba que o conceito do criador da seita, ele entra com o mesmo poder de Bíblia. E existe uma mensagem, e é isso que a gente precisa entender. Qual é a mensagem dessa seita? Sabe? E aqui, olha só, como é que você pode identificar uma seita? Existem 7 perguntas que te ajudam a identificar uma seita. Primeiro, a seita se baseia em outras revelações além da Bíblia? Existem livrinhos de outros escritores que têm o mesmo poder de interpretação da Bíblia? Ela prega, pregar o evangelho é a sua missão primordial? Porque essa é do cristianismo. A seita acredita que Jesus é o Messias de Deus, o Cristo, o ungido de Deus que veio em carne para nos libertar dos nossos pecados. Porque se ela não acredita que Jesus veio em carne, ela é seita. Ela não está baseada no evangelho. E aqui nós temos um problema, não apenas de conceito, mas está errado mesmo. Precisa confessar e dizer que Cristo veio em carne. Encarnou. Ele era Deus e se esvaziou, encarna aqui e ele vence. A seita acredita que o sangue de Jesus é a única base de perdão dos pecados? Ou tem outra forma de pagar? Ou tem outra forma de ser perdoado? Ou é por obras, ou por serviço, ou por uma outra coisa que possa fazer? Não, o sangue de Jesus é a única base de perdão de pecados. A seita acredita que, essa religião acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, porque se ele não ressuscitou, todo o restante começa a ser danificado. Porque o que diferencia Cristo de tudo é o fato que ele ressuscitou. Senão era só mais uma ideia. Essa é outra religião, essa igreja acredita que Jesus é o Senhor e somente ele pode te salvar. Tá ligado aí ao que a gente já falou. Existe alguma outra forma de obter a salvação que não seja pela graça? Pois bem. Essas 7 perguntas é de uma forma de você conseguir identificar se essa igreja é uma seita ou não. Principais seitas, né, e que a gente precisa defender a fé. 1. Testemunha de Jeová. Qual o principal erro, né, das testemunhas de Jeová? Eles negam a trindade, eles negam a divindade de Cristo. Cristo não é Deus. Eles ensinam a salvação por obras e rejeitam o quê? O inferno. Qual é o grande conflito que a gente tem? Eles reduzem Jesus a um ser criado, né? Ou seja, Jesus seria como se fosse o arcanjo Miguel, ou era o arcanjo Miguel, tá bom? Qual é a nossa defesa? Milhares, né? Jesus é o verbo de Deus, João 1. Tomé chama Jesus de Senhor meu e Deus meu, né? Quando ele toca em Cristo lá. Efésios fala 2, 8, 9, fala que a salvação é pela graça e não por méritos. Beleza? Esses são os testemunhos de Jeová. Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Qual é o principal erro originalmente dos mortos? Diz que Jesus é espírito irmão de Lúcifer. Deus Pai já foi um homem exaltado. Cara, que cabuloso. É um conflito isso, né, gente? Introduzem, né, livros esses, né? Tem o livro dos Mormons, né, que meio que substitui a Bíblia, e ensinam que cada fiel pode se tornar um Deus em algum tempo. Ou seja, iluminação aí, ou seja, mistura de outras religiões vai entrando. As nossas defesas é claras, né? Gálatas 1:8, anátema a quem pregar um evangelho diferente do de Cristo. Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não é irmão de Lúcifer, Deus não é alguma pessoa que se transformou em Deus e por isso que eu poderia me transformar também. Isaías 43 fala, antes de Deus, nenhum outro foi formado. Ou seja, ele não foi homem. Não, Deus é o Pai, é o Pai. E Jesus é o Cristo, né? Deus junto ao Pai. Espiritismo, kardecismo, né? Qual é o erro principal? Reencarnação, salvação por evolução moral, ou seja, ética, moral. Jesus é um mestre, não um salvador. Por isso que Allan Kardec reescreveu os evangelhos. Ele pegou os evangelhos e reescreveu a moda dele. Tirou algumas frasezinhas chaves lá, mexeu bastante no evangelho. Ou seja, eles têm um evangelho de Mateus a João, reescrito por Allan Kardec. Qual é o conflito? Ele nega a cruz, juízo final, ressurreição literal. Você entende que o tanto de filosofias estão inseridas nessas religiões? Sincretismo, universalismo, tudo isso, olha, materialismo, está tudo misturado. E a nossa defesa contra o espiritismo de Allan Kardec? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e vir depois disso juízo, Hebreus 9:27.
Romanos 3:23 fala que nós somos justificados pelo sangue de Jesus e não é por obras, não é por evolução moral, não é por você se transformando, reencarnando, né? Parece muito com o hinduísmo lá, são coisas puxadas, misturadas. João 11 diz que Jesus é a ressurreição e a vida, pronto, é ele. Nós temos outra seita também, que é igreja messiânica, né? Por exemplo, a Seichenuê, né? Qual é o erro principal da Seichenuê? Eles misturam cristianismo com religiões orientais e eles negam o pecado original de Adão e Eva, olha só. Qual é o grande conflito? Eles colocam o ser humano como essencialmente bom e sem necessidade de redenção, ou seja, na essência é bom, o que ele precisa é cavar um pouco mais e continuar trabalhando nisso. Romanos 3:10, né, diz o seguinte: não há um justo, nenhum, ou seja, todo mundo pecou. Ele não nasceu perfeito, mas quando ele encontra Cristo, Jesus o santifica, e aí nós, né, é salvo. E aí nós temos o nosso caminho. Romanos 5:12, pelo pecado de um só, todos pecaram. Pronto. Ninguém nasceu perfeito, como a Seichenuê prega. João 14:6, Jesus é o único caminho. A estratégia, né, geral, né, para você combater essas seitas, né? Sempre apresente o verdadeiro evangelho. Outra coisa muito importante, a gente precisa mostrar o erro sem atacar, porque a gente é conhecido como ignorantes, porque a gente ataca demais, né? Muito, né, o evangelismo acaba sendo meio grosseiro, mas a gente precisa o quê? Convergir, fazer convergir, ou seja, eu preciso mostrar um outro ponto de vista com muito amor e com ensino, né? Do que a gente entende, né? E outra, eu posso comparar as doutrinas usando a própria Bíblia e mostrar o que a Bíblia diz sobre cada uma disso, né? É sobre isso. A melhor proteção, né, que você pode dar na igreja, para o seu grupo, é você ensinando sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Quando eles sabem quem é o inimigo e o que o inimigo, de certa forma, o que esses adversários ou essas outras filosofias, ou essas outras ideias acreditam, é mais fácil da gente reconhecer o que está querendo entrar na nossa igreja, no nosso arraial. Então a melhor forma é ensinar, amadurecer a igreja na palavra. O que a gente está fazendo aqui? Você sabe o tanto de coisa que você está aprendendo nessas aulas aqui, só falando sobre a defesa da sua fé? Nós falamos muita coisa que você já pode começar compondo parte. Isso aqui não ensina, muito pelo contrário, né? A gente não está se aprofundando demais, não estamos falando muito, até porque a gente tem um tempo controlado aqui. Mas olha o tanto de coisa que você pode absorver e crescer a partir daqui. Disso tudo, o mais importante é você ter segurança no que você acredita. E a segurança vem pela palavra, que fortalece a sua fé, amadurece a sua fé, para que você consiga ser um crente mais robusto, mais forte, mais preparado para tudo aquilo que vier na sua direção. E você que é maduro, aprenda mais para você ajudar os pequenos a se defenderem também. Tenha clareza do Deus que você adora e do cristianismo que você adora. Amém? Estão comigo? É isso. Obrigado. Na paz.